Pedir oração, porque a minha filha, que é missionária na Inglaterra, semana passada ela acordou com um problema na coluna e o que aconteceu é que o diagnóstico, que não está claro ainda, foi que parece que correu um disco na vértebra dela, na coluna. E por causa disso minha esposa teve que ir para lá, está lá. E é por causa disso que eu não vou ficar aqui amanhã cedo, porque eu tenho que voltar para estar com meu filho, meu menininho, que faz 18 anos segunda-feira. Exigência da mãe, né? E queria que vocês orassem por isso. O nome dela é Cibele. Amém. E vocês dessem essa cobertura para a gente em oração. Amém. Tá bem? Bem, amados. Talvez não pudesse orar agora, pode ser? Quem poderia orar? Quem gostaria de fazer essa oração? Faz favor. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Jesus, debaixo da tua soberana graça, Senhor Jesus, e pedimos, Senhor Jesus, Deus amado, ela, Senhor, Deus amado, soberana graça, Senhor Jesus, eu peço, Senhor Jesus, oh Deus, junto desse pequeno pedaço do teu corpo, Senhor Jesus, que o Senhor esteja junto, Senhor, da Cibele, Senhor Jesus. Amém, Pai. Ela está longe daqui, Senhor Jesus, mas ela está perto de ti. Amém, Pai. Amém, Senhor. Guarda, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, o conforto, cura, Senhor Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Sustenta, Senhor Jesus, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor Jesus. Debaixo das tuas asas, Senhor Jesus. Amém, Pai. Pai amado, ajuda, Senhor Jesus, a esposa do irmão Jamê, que foi para lá também, Senhor Jesus. Que a dê sustento, Senhor Jesus. E alegria e possa trazer, Senhor Jesus, as boas novas, Senhor. Amém. Amém. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Eu preciso falar um pouco do contexto lá, porque essa coisa veio assim, sem nenhum aviso, né? Sem nenhum sinal. E conversando com ela, ela me contou que ela e o esposo, que chama Maurício, eles têm 2 meninos, um de 8 e um de 4 anos. Então você calcula esse momento, né? E eles estavam contando que Deus está fazendo uma revolução na congregação lá. E eles estão muito envolvidos com o evangelismo, principalmente de muçulmanos. E por causa disso eles entendem que estão embaixo de um ataque. Mas eles tomaram a decisão de não reclamar. Vamos continuar orando, continuando fazendo aquilo que Deus quer. E nós estamos aí nessa peleja, né? Mas contando uma outra coisa a vocês, tempos atrás, no mês de janeiro, estava passeando com minha esposa, momentos raros assim, né? Andando na rua com ela e fui meter a mão no bolso para pegar uma chave. Só isso. Não teve violência nenhuma. Eu sei que eu peguei a chave, mas o dedo torceu para frente. E o tendão soltou do osso. E é por isso que eu estou com esse negócio aqui agora. Mas o bom da história é que eu estava com dores, 4, 5 dias com dores muito fortes no dedo. E ontem eu estava em Agudos, ontem à noite, e o casal que estava nos hospedando falou, vamos orar por você. E oraram por mim, e a partir daquele momento ali, não tive mais dor. Amém. Graças a Deus. Deus continua vivo. Amém. Bem, amados, eu gostaria que vocês abrissem comigo sua Bíblia em Lucas. E algumas coisas que eu vou falar hoje à noite aqui são repetições. Nós vamos repetir alguns pensamentos, algumas coisas que falamos aqui. E eu sou da escola de Pedro. Eu gosto de repetir verdades, lembrar aos irmãos coisas que Deus tem falado, coisas que a gente fala, até que a gente creia e viva. Amém. Naquilo que a gente está falando. Amém. Mas em Lucas 17, ele traz uma visão do momento que Jesus estava vivendo. E vocês conhecem o texto, eu não vou ler agora, porque eu queria fazer uma pergunta a vocês. Qual é a visão que os irmãos têm do mundo nesse momento? Melhorando a pergunta, como é que está o mundo, assim, segundo a sua visão? Silêncio, não vendo nada. Está difícil.
Sim, mas descreve esse edifício. Mas é difícil de escrever. O pessoal aqui é ligeiro, não? Confuso. O que mais? Caótico. Caótico. Monossilábicos. Mas descreve para mim, como é que vocês estão vendo o mundo? Violência, desigualdade. Violência, desigualdade. Mais? Injustiça. Injustiça. Muita criminalidade. Criminalidade altíssima. Terrível. É isso. Corrupção. Hã? Corrupção. Corrupção. Corrupção grande, né? Grande. Porque as pequenas não são noticiadas. O que mais alguém falou? Fundamentalismo. Fundamentalismo religioso, os fundamentalismos religiosos. Impunidade. Se fosse corrupção com punição, seria melhor, né? Mas agora, como é que Jesus via o mundo no momento que ele estava vivendo? Eu gostaria que você lesse comigo Lucas 17. Vamos ver se a visão de Jesus é a mesma que temos do mundo. Em Lucas 17, no versículo 26, Jesus descrevendo o tempo que ele vivia. Ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, ou seja, os nossos dias. Como é que ele via os nossos dias? O que ele fala aí? Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que não entrou na arca. Vamos saltar um pouco do texto e vamos para o 28. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Você percebeu que Jesus não fala de criminalidade, não fala de lesbianismo, homossexualismo, não fala nada disso, nem corrupção, nem nada que nós falamos aqui. Agora eu pergunto, queridos, quais dessas coisas aqui são pecado? A princípio nenhuma. Casar não é pecado, dar-se casamento não é pecado, comer não é pecado, beber não é pecado, a não ser que haja excesso. Mas Jesus aqui não falou de excesso, falou da prática das pessoas. Outra pergunta: quantas pessoas você conhece que estão fazendo essas coisas aqui? Inclusive? Inclusive? Maioria. Maioria? Quantos estão fazendo diferente? Casando, dando casamento, comprando, vendendo, plantando, edificando? Não conheço ninguém que não faz. Então, Jesus disse que essa situação estava no tempo de Ló, essa situação está nos nossos tempos e vem a destruição. Destruição por causa dessas coisas? Agora eu pergunto a vocês, por que Sodoma foi destruída? No pecado. Qual o pecado? Eu entendo que assim, a princípio foi injustiça social. Assim, Injustiça social. Como chama? Desigualdade. Desigualdade. Que isso veio a ira de Deus com o afastamento dele e virou aquilo que virou. Eu entendo assim. Tá. Vamos ler um texto para ver se confirma isso que você está falando? Vamos ler Ezequiel 16:49, o que diz ali? Ezequiel 16:49. Quem achar pode ler com voz bem forte. E ler devagar. Não é ler como ler jornal não, tá? Tem crente que lê a Bíblia como lê manchetes. Só lê as manchetes da Bíblia assim. Achou? 16. Vou confirmar se é isso mesmo. Acharam, hein? Então, pode ler para mim? Eis que esta foi a maldade de Sodoma, turma soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Por que Sodoma foi destruída? Soberba, fartura de pão
abundância de ociosidade, mas nunca fortaleceu o pobre e o necessitado. Ou seja, o que aconteceu em Sodoma, os desvios sexuais, os excessos sexuais aconteceram por causa disso aqui. Se você quiser um outro texto tenebroso quanto esse, Romanos capítulo 1. O que diz Romanos capítulo 1? Fala de homossexualismo, correto? Fala de todos esses pecados de desvio de conduta, mas fala que eles desprezaram o conhecimento de Deus. Note que Romanos 1 não é uma referência ao mundo. Romanos 1, apesar da gente aplicar ao mundo, mas Romanos 1 fala de pessoas que conheciam a Deus e desprezaram o conhecimento de Deus. Esse é o ponto. Agora, o que aconteceu com as pessoas? Elas começaram a fazer com que as suas vidas girassem ao redor delas mesmas. E esse é o problema. Então o problema não é casar, nem dar-se casamento, nem comer, nem beber, nem vestir, nem plantar, nem edificar. O problema é quando essas coisas dirigem e conduzem a nossa vida. Esse é o grande problema. O problema não é ter uma casa. O problema é quando a casa tem a gente. O problema não é ter um carro, é quando o carro tem a gente. Quando a gente vive pensando que essas coisas são a razão da nossa existência. E, amados, a razão da nossa existência não são essas coisas. Essas coisas levam à destruição. O Senhor falou que essas pessoas estavam assim quando veio o dilúvio. E, amados, eu desconfio que o dilúvio tem chegado a algumas vidas. Não é mais aquele dilúvio de águas, ainda que em Jundiaí parece que o dilúvio vai acontecer esses dias, né? Mas não é esse dilúvio. Eu estou falando de um dilúvio que toma a vida das pessoas e guia as pessoas para longe de Deus por causa de coisas naturais e lícitas. Então, minha conclusão é que o nosso problema não é pecado. O nosso problema são coisas lícitas. O nosso problema não é feitiçaria, macumbaria, que mais? Não sei se alguém está aqui pensando em sair daqui e matar uma galinha preta ali. Acho que não, né? Espero que não, né? Mas não tem. Qual o grande problema nosso? É o que aconteceu com Sodoma. Ociosidade. Ociosidade, mas não significa necessariamente você deitar numa rede e ficar ali vendo a vida passar. Ociosidade no sentido de não buscar as coisas de Deus, de não se envolver com as coisas do Senhor. É uma pessoa que está agitada, comendo, bebendo, casando, dando casamento, mas em relação a Deus é uma pessoa ociosa. Exato. Aí a pergunta, mas que eu tenho que fazer para mim, eu acho que cada um de nós tem que fazer para si. Como é que está a minha vida em relação a isso? A minha busca, qual é a minha busca? Quando eu vim do Amazonas, o tempo todo trabalhando com índios, e o índio tem uma espiritualidade muito grande. Ele tem uma espiritualidade muito grande, errada, mas tem. Porque eles vê demônio daqui, demônio de lá. Quando você chega e apresenta um Deus que é mais poderoso que os demônios, é mais fácil para eles aceitarem. Mas o problema nosso é que nós saímos da espiritualidade e entramos no materialismo. Quando eu vim para a região onde eu moro hoje, eu fiquei espantado com as pessoas que estão atrás de casa, e novas casas, e troca de casa, e diploma, e pós da pós. Falei, Deus do céu, isso aqui é um inferno. Isso é um inferno. É uma disputa, é uma busca do abstrato. Eu não sei se você se lembra como é que a escola ensinava. Concreto é tudo aquilo que se pode ver, tocar. É exatamente o contrário do que Jesus fala. Que as coisas que se veem são passageiras, as concretas são as espirituais. E nós colocamos o nosso coração nas coisas que passam. Tempos atrás eu vi um documentário de um rato que havia morrido. E eles filmaram o rato, e filmaram o rato assim, um quadro, talvez um quadro por dia. E foram mostrando, e depois passaram
aquilo ali numa velocidade normal. Aí você vê o rato caindo, apodrecendo, as larvas comendo aquele rato, depois virando pó, depois o vento levando. Queridos, nós somos isso. Pedro fala que o homem é como a erva do campo, que de noite é viçosa, mas à tarde. E aí, em termos de brincadeira, eu digo em Jundiaí que tem crente que parece que crê em reencarnação. Você sabia, não? Porque perde a vida achando que vai ter outra. Desperdiçam a vida achando que vai ter nova oportunidade, mas amados, não há reencarnação. É essa e é a única. Ou nós aproveitamos essa, ou vamos dar contas ao Senhor. Amém, amados? Amém. Eu não sei se eu estou assustando vocês, mas esse é o objetivo. Se não estou, acho que eu vou aumentar a carga. Dias atrás eu estava com a Irani, minha esposa, indo para o litoral, na Imigrantes, e o nosso lado estava fluindo, o outro lado todo parado, ali desde Cubatão até subir a serra. Eu comentei com ela, Irani, o que esse povo vai fazer lá em cima, no Planalto, em São Paulo? Comprar, vender, plantar, edificar, porque o homem só cuida disso. E o pior, amados, quando nós que temos o conhecimento de Deus, andamos no mesmo caminho. Mas eu creio, queridos, que é tempo de mudar e o tempo é agora. Nós precisamos mudar isso. E eu não estou falando aqui que você deve parar de estudar, deve parar de trabalhar, não. Mas mudar a razão pela qual você trabalha. Mudar o foco da sua vida. Começar a pedir a Deus que aquilo que você faz seja usado por Ele. O pecado não é ter uma profissão. O pecado é quando a profissão gira ao nosso redor. E nós buscamos o pão. Jesus, ele lança no nosso rosto, de maneira assim muito clara, a sua vontade, a sua visão, ali em Mateus 6,33, os irmãos se lembram? Foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida espiritual. Eu me converti. Primeiro versículo. Que diz lá? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão. O que é que Jesus chama de demais coisas? Ora, ele chama de demais coisas comer, beber e vestir, que são para nós as principais coisas. Jesus chama de demais coisas. É uma visão equivocada nossa. O que Jesus chama de demais coisas são as coisas que ocupam a maior parte do nosso tempo e do nosso coração. E aí, ele insiste conosco. Ele diz assim, o vosso Pai Celestial, que diz o texto? Sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe. Eu percebo que tem muito crente que acha que Deus não sabe. E fica aflito, tentando informar Deus. Você já viu aquele tipo de oração? Senhor, tu sabe o que aconteceu ontem, porque eu estava na casa de fulano, aconteceu isso. Parece que Deus está distraído, tem que informar a ele as coisas, né? E o texto fala assim, olha, Deus sabe. Deus sabe. Amém? Amém. Mas tem coisas que a gente sabe aqui na cabeça, que a gente não sabe aqui no coração. Saber na cabeça, mas não traz descanso. Saber no coração traz descanso. Você sabe que Deus cuida de você? E Deus toma dois parâmetros. Deus toma duas figuras para trazer paz ao nosso coração. Quais são as figuras que Ele usa? O pardal e o lírio do campo. Eu pergunto a vocês, quanto é que vale um pardal aqui em Botucatu? Já pensou se você monta uma loja para vender pardal? Centavo? Não se dá um centavo por um pardal. Agora eu pergunto a vocês, quantos pardais você já viu cair no chão morto de fome? Se um pardal morreu, você faz autópsia e está lá, morreu por falta de comida. Quantos você já viu? Nunca. Eu digo para os irmãos que passarinho só morre de fome quando a gente resolve cuidar deles. Pegou um passarinho, pôs na gaiola e já faz um testamento a despeito da família, porque sabe que vai morrer.
Enquanto ele está solto, Deus cuida dele. Amém? Amém? Agora ele fala, quanto mais valeis que o pardal. Será mais que nós podemos confiar em Deus? E o lírio do campo? Que de manhã está viçoso e à tarde está aí. E Jesus fala o quê? Nem Salomão com toda a sua glória. Amados, eu vou dizer um negócio para vocês que não é novidade. Deus é capaz. Você crê nisso? Amém. Deus é capaz. Amém. A ansiedade é o desejo de controlar o incontrolável. Você sabe por que você fica ansioso? Eu fico ansioso porque eu quero controlar o que eu não posso controlar. E só quem pode controlar é Deus. E amados, vocês sabem que a ansiedade mata. E o que diz a Escritura? Não por Coisa alguma. coisa alguma significa o quê? Nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É o que a palavra nos ensina. Amém? Amém. Se você tem alguma ansiedade, o que é que diz Filipenses 4:6? Apresenta aquilo que está lhe preocupando através da oração e da súplica com ações de graça. Você não precisa guardar a ansiedade, mas apresenta a ansiedade ao Senhor. Apresenta a ansiedade ao Senhor. Pela oração, através da súplica e das ações de graças. E qual é o resultado? O que o texto diz? E a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento. Olha, você não vai compreender, mas vai inundar o seu coração uma paz, que excede todo entendimento. Vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amados, o caminho está aí. Eu descobri que, ainda que a palavra diga, que eu não quero me contrapor a palavra, mas ainda que a palavra diga assim, não andeis ansiosos, eu descobri que só tem uma coisa pela qual eu posso ficar ansioso. É a mesma coisa que deixou Jesus ansioso. Ele diz, tanto ansiei por partir esse pão convosco. Ansiedade pela comunhão, nós devemos ter. Meu coração anseia por ti. Essa ansiedade nós podemos ter. Fora isso, amados, não podemos ter ansiedade, porque o nosso Pai Celestial sabe de tudo que nós necessitamos. Amém. Você crê nisso? Não? Amém. Queridos, nós estamos num tempo que nós precisamos crer nesta verdade. Deus supre as nossas necessidades, todas elas. Deus tem esse compromisso de suprir as nossas necessidades. Ele não tem compromisso de suprir as vaidades, mas Ele tem compromisso de suprir as necessidades. Pode ter certeza que você não vai morrer de fome. Às vezes eu fico pensando, Deus amado, como a gente é mesquinho. Quando eu olho para a história, eu vejo Deus sustentando um povo lá no deserto. Quantas pessoas haviam ali no deserto? Calcula-se entre 5 e 6 milhões de pessoas. Pergunto, quantos morreram de fome? Não tinha supermercado, não tinha cheque pré-datado, não tinha cartão de crédito, não tinha o que comprar. Deus ali foi absoluto, né? Ele falou assim, vou ensinar vocês o que é confiar em mim. Agora, teve gente que morreu de tanto comer. Lembra não? Que Deus mandou as codornizes e eles comeram até a carne sair pelo nariz. Foi. Mas de fome, ninguém. Sapato, não gastou. A roupa, não puiu. Eu não sei como é que as mulheres faziam. Todo domingo comiam uma roupa para os cultos lá com Moisés. Mas a roupa não se gastou. Outra coisa que eu vou mostrar com Moisés, como é que foi essa história, né? Deus sustentou aquele povo. E será mais que Deus não tem capacidade para nos sustentar? Eu creio que a ansiedade é uma afronta a Deus. A ansiedade é uma afronta ao Senhor. E nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Pai, me perdoa que eu não tenho confiado em Ti. Por isso que Hebreus diz, esforçai-vos por entrar no descanso do Senhor.
Eu sei, queridos, que o caminho do descanso no Senhor é um caminho que exige muito esforço. Porque a nossa mente fica assim, e isso, e aquilo, e assim, isso não der certo, e aquilo. Então a gente tem que aprender, como Davi, a falar com a nossa alma. Não é esquizofrenia não, tá? Você tem que falar com a sua alma. Descansa, ó minha alma. Cala-te, ó minha alma. Eu não ando em busca de coisas maravilhosas demais para mim. Antes eu fiz calar a minha alma. Nós precisamos aprender a fazer calar a nossa alma. Você já fez isso, não? A alma está agitada e fala assim, fica quieta, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho a impressão que tratar com Satanás é mais fácil que tratar com a nossa alma. Porque Satanás você fala assim, sai e está amarrado. Mas a alma, essa é difícil. Mas nós precisamos aprender a falar a nossa alma, fazer aquietar o nosso coração. Ele diz, como uma criança desmamada, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Uma criança que deixa o peito, ela fica intranquila, fica agitada. Mas você tem que aprender a fazer calar e sossegar a sua alma. Amém, amados? Amém. Tudo isso que eu estou falando aqui, queridos, é o preâmbulo do que eu quero falar com vocês. Porque se nós não entrarmos nesse exercício de fazer calar a nossa alma, nós não poderemos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Porque a ansiedade vai tomando o coração da gente e vai nos desviando do caminho e da presença do Senhor. Vocês concordam comigo, não? Sim. A ansiedade desvia a gente da presença de Deus. A gente vira as costas da presença de Deus, vira as costas do Senhor. A ansiedade faz isso. Mas quando o nosso coração se aquieta diante de Deus, aí Deus começa a falar conosco sobre o que Ele quer que a gente faça. Amém, amados? Amém. A ansiedade tem feito a gente esquecer daquilo que nós somos. A ansiedade, ela tem essa capacidade de tirar de nós a nossa própria identidade, aquilo que a gente é em Deus. Quando Jesus Cristo ele sai da água, lembra, no batismo, ele escuta uma voz de Deus. E o que é que a voz lhe falou? Esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Daqui a pouco Jesus é levado para o deserto. E o texto é muito claro, Mateus 4 é muito claro, quando diz que ele foi levado para o deserto para ser provado, ou para ser tentado. E lá, a primeira coisa que Satanás faz, qual que é? Pôr em xeque a identidade de Jesus Cristo. Se tu és. Se tu és. Amados, essa é a área que Satanás trabalha, sempre trabalhou e continuará trabalhando até que ele seja lançado no lago de fogo. Pondo em xeque aquilo que a gente é. Ele começa dizendo, ó, Deus não ama você, Deus esqueceu de você, Deus está ocupado com gente mais importante. E no final você começa a dizer não a Deus. O caminho da dúvida é um caminho que, se você não acabar com a dúvida no começo, ela tende a multiplicar e tomar conta do nosso coração. Eu digo que dúvida e barata tem o poder de multiplicar do mesmo jeito. Onde entra uma barata, entra 1000 baratas. Onde entra uma dúvida, entra 1000 dúvidas. Então trata com a dúvida logo que ela chega. E não trate com a dúvida tentando se convencer que aquilo não é verdade. Trata com a dúvida segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, Jesus disse, está escrito. O diabo vinha de novo, está escrito. O diabo de novinho, está escrito. Agora o interessante, amados, o interessante desse texto, é que o texto diz que Jesus, ele fica 40 dias em jejum. No fim dos quais, ele tem fome. E é nessa hora que Satanás chega. Cuidado com os tempos de vulnerabilidade. A gente passa por momentos de vulnerabilidade. A perda de um ente querido, perda de um emprego, enfermidade, fome. Isso abre espaço na nossa vida de vulnerabilidade. E é nessa hora que Satanás chega. E aí, amados, que nós precisamos nos agarrar àquilo que Deus falou. Ontem à noite eu estava compartilhando com os irmãos ali em Agudos que importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades que temos ouvido, para que em tempo algum andemos à deriva. Nas versões mais novas diz andemos
nos desviamos delas. Mas estava comentando com os irmãos que a palavra que o escritor aos Hebreus emprega é uma palavra náutica. Quando nós não nos apegamos com firmeza às verdades que temos ouvido, nós começamos a andar à deriva. E as preocupações vêm, tomam o nosso coração e nos levam para longe do Senhor. Então, qual é o segredo? É voltar e nos apegarmos àquilo que Deus já tem falado ao nosso coração. Amém? Eu gostaria que você fizesse um exercício agora. Enquanto eu estou falando, eu gostaria que você trouxesse à memória o que lhe pode dar esperança. Promessas de Deus. A promessa de Deus é o que dá esperança ao cristão. A promessa de Deus é a âncora lançada no lugar santo, no lugar firme e nos segura. A âncora não evita a tempestade. Eu estava fazendo uma viagem de navio grande, e viu uma tempestade jogando água no navio. O comandante parou o navio e jogou a âncora. E o vento bateu naquele navio grande, 600 passageiros. E a água entrava. Eu repito, a âncora não parou a tempestade, mas a âncora não deixou a tempestade nos levar. Amém? Então você precisa de âncoras. E a âncora que Deus nos dá são as promessas do Senhor. Aquilo que Deus tem falado. Então, por favor, traz aí na sua mente agora aquilo que pode lhe dar esperança. Importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Será que você poderia falar para a pessoa que está do seu lado aí alguma promessa que Deus lhe deu? É bom falar com os outros para a gente ouvir. Entendeu? É bom eu falar com os outros, com o meu irmão que está aqui, para eu ouvir aquilo que Deus falou comigo. Você lembra de alguma promessa que Deus lhe deu? Sim ou não? Pode falar com a pessoa que está do seu lado aí? Não todas, uma só. Uma só. Eu não estou pedindo para você pegar a chave bíblica e pegar todas as promessas. Não, não. Palavras que Deus falou com você e que você disse, essa aqui veio para mim. Bom, e quando você chegar em casa hoje, se você puder, põe lá no papel outras promessas que Deus tem lhe dado. Eu estava comentando com os irmãos que você deve fazer isso e colocar no lugar onde você mais visita na casa. A porta da geladeira. Não tem outro lugar na casa onde você mais vai. Coloca lá. E você vai lembrar das promessas. E fala as promessas. Amém, amados? Vamos fazer igual o pessoal lá de Hebreus capítulo 11. Saudava, via de longe, saudava e confessava. Ainda que não tivesse alcançado o que foi prometido. Eles, no caso. Mas nós podemos alcançar o que Deus tem prometido. Amém, amém, amados? Amém. Deus é poderoso para cumprir suas promessas. E Ele diz que toda promessa dEle para nós tem nele mesmo o sim e o amém. Ele garante a sua promessa para nós. Então nós não precisamos, não é que nós não podemos, nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus cuida de nós. Amém. Eu poderia com vocês aqui contar inúmeras situações que Deus cuidou da minha vida e da vida da minha família. Inúmeras situações. Estava contando, vou contar coisinhas pequenas mesmo, que pode parecer assim, pode parecer nada, mas eu estava em Moçambique, tempos atrás, e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava comendo uma caranguejada, não sei se você gosta desse negócio, mas sou filho de baiano. E meu pai fazia um caranguejo, assim, um negócio, você nunca calcula, maravilhoso. E acordei com saudade de meu pai e com vontade de comer caranguejo, né? Não sei qual dos dois foi mais forte. Mas eu estava com muita vontade. Sentei à mesa para tomar café e falei com o irmão que estava me hospedando. Rapaz, eu sonhei comendo caranguejo. Estou com vontade de comer. Ele falou, Jamê, esquece. Não é época de caranguejo. Os pescadores não estão saindo. Não é época. Esquece. Não vai ter caranguejo dessa vez. Ele não acabou de falar. Bateram na porta. Era um rapaz vendendo uma fiada de caranguejo. O que vocês acham? Deus me ama ou não me ama? Deixa eu contar mais uma. Eu viajo muito, como vocês sabem.
E muitas vezes eu chego em casa e troco a mala. Tem uma mala me esperando para trocar a mala e eu continuar viajando. Então eu preciso ter um pouquinho mais de roupa que o comum, né? Para não ter que esperar secar, varal, passar, mala. E aí Irani estava fazendo minha mala, falou, Jamê, você está precisando comprar uma calça social. Ó, aproveita e compra uma camisa social também. E compra um sapato. Você está precisando. Ah, e compra uma polo também, camisa polo. Falei, Irani, quando eu voltar a gente conversa. Eu não vou preocupar com isso agora de jeito nenhum. Tá bom, viajei. Cheguei lá na cidade, fiquei hospedado na casa do meu irmão. Ministrei aqueles dias. Quando saí para ir para o aeroporto, ele falou, Jamê, passa lá no meu escritório que eu quero me despedir de você. Eu não sabia que ele era dono de uma cadeia de lojas. Eu não sabia. Quando eu entrei, ele chamou o gerente e falou assim, é esse aqui. Pensei, o que eu fiz, né? Aí o gerente me chamou, falou, escuta, eu separei uma calça para você aqui, tá boa? Calça social. Eu falei, tá ótimo. E essa camisa aqui tá boa? Camisa social, tá bem. E esse sapato tá bom? Eu falei, tá bom. Ah, você gosta de camisa polo? Eu separei para você. Meu Deus do céu, aí ele escreveu para cima, só pode ser, ela mandou a lista lá para cima. Outra vez eu estava em outro lugar, e estava com minha mala aberta e o pastor falou, Jamê, você está precisando orar por roupa. Eu falei, eu não oro por isso não. Não, você precisa orar, porque se eu não orar, Deus não manda. Eu falei, eu não vou orar. Eu não vou orar, mas você tem que orar. Eu falei, não vou orar. Ficamos nós dois assim, né? Aí eu fui para a próxima cidade. Lá na cidade seguinte eu ganhei 17 camisas. Voltei e dei umas para ele. Teve uma outra época na minha vida que a gente orava todos os meses para pagar aluguel da casa. Todos os meses. Deus manda o dinheiro para aluguel, todos os meses. Eu acho que tem muito caso aqui. Aí teve um dia que eu enjoei disso. Falei, Dani, vamos fazer um negócio? Já que a gente não tem dinheiro para pagar aluguel, vamos comprar uma casa? Eu acho que é lógico, né? Sim ou não? Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel e não tenho dinheiro para comprar casa, não é lógico? É lógico. As coisas de Deus, amados, são lógicas. Não na nossa lógica, na lógica dele. E ela falou, tá bom, minha esposa é um pouquinho mais louca do que eu. Primeiro, porque casou comigo, já era um atestado de loucura. E ela falou, tá bom, começamos a orar. Procurou uma casa daqui, de lá. E você sabe aquela história de querer ajudar a Deus? Não entra nessa não, tá? Não é um bom caminho ajudar a Deus. Eu fui fazer um inventário do que tinha na casa para poder vender para comprar uma casa. Eu tinha um carro usado, um piano que eu acho que o Beethoven tocou nele, velho, não dava afinação. E eu fiz o inventário, fui vender, não dava para comprar um terreno no subúrbio de Jundiaí. Aí eu comecei a declinar minha fé. Falei, Deus, como é que o Senhor vai fazer para me dar uma casa? Porque a gente começa a pôr em Deus a nossa limitação. Você me compreende, não? Sim. Vou lhe dar um conselho. Não põe em Deus a limitação que você tem. Você é limitado, Deus não. Amém? Não transfere para Deus sua fraqueza, não. Você é fraco, Ele é forte. Então Deus não está precisando do seu dinheiro. Aí eu estava assim meio abatido, e o meu cunhado percebeu que eu estava abatido. Falou, Jamê, vamos no banco lá para ver se a gente consegue financiamento? Falei, vamos. Cheguei no banco lá, o banco eu tenho conta desde sei lá quando. Sentei na frente do gerente. Falei, eu queria ver a possibilidade de financiamento para comprar uma casa. Ele puxou lá minha... Era quase uma ficha policial, não era um saldo, era um desastre. Ele olhou para mim e perguntou, você quer comprar uma casa com essa movimentação que você tem aqui? Ele deu um sorrisinho com o canto da boca que eu nunca esqueci. Eu saí de lá humilhado. Eu saí do banco e falei, meu Deus, como é que o Senhor deixa um servo teu ser humilhado desse jeito? Deus falou comigo, eu mandei você ir ao banco? Eu falei, não. Eu falei, então. Parei de fazer contas, parei de buscar recursos. E um dia eu fui visitar uma congregação no interior de São Paulo e os irmãos estavam acompanhando, a gente procurando a casa. Eu falei, como é que está a questão da casa?
Ele falou, eu achei uma casa boa, precisava reformar. Ele falou, olha o seguinte, nós temos dinheiro parado aí, porque nós estamos pensando em comprar um terreno, fazer uma construção. Então você pega esse dinheiro, compra a casa e depois a gente vê como é que fica. Eu falei, tá bom, aceitei. Na minha cabeça, assim, eu reformaria a casa, depois iria ao banco e fazia um financiamento no nome deles, porque eles tinham, assim, uma certa condição, né, de fazer o financiamento. Então, reformei a casa, vendi o carro, fui serradeiro, fui pedreiro, fui pintor, fui tudo naquela casa. E aconteceram 2 fatos interessantes. Quando a casa estava pronta e eu entrei na casa, Deus falou audivelmente, essa casa é um sinal que agora você pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Ué, senhor. Quase que eu falei, uai, senhor. Eu pensei que era para eu ficar. E Deus está falando, essa casa é um sinal para você sair. Ou seja, não se prenda a ela. Aí eu fui. Cheguei lá nos irmãos, falei, gente, a casa está pronta. Estou mudando para casa. Então eu vim aqui para a gente ir no banco fazer financiamento. Eles falaram, Jamil, você não entendeu nada. Aquele dinheiro foi um presente que a igreja deu para você. Amados, até hoje eu não sei como eu saí daquela cidade e cheguei na minha cidade. Eu não sei como foi. Eu vim dirigindo, eu tenho certeza que foi. Não fui trasladado, porque o carro veio junto. Mas eu não me lembro de nada dessa viagem. Enfermidades, o sustento da nossa casa. Um dia eu recebi um irmão e aquela oração dele, assim, mexeu no meu coração. Ele foi orar pela comida e ele falou, Deus, muito obrigado, porque a comida na mesa de Jamil vem do céu. Amém. Falei, Deus, o Senhor é muito bom. E meus queridos, não é só a comida da minha mesa, mas a comida de cada um dos filhos de Deus. Amém. Você sabe disso, não? Você sabe como você sabe aqui? Ou no coração? Deixa eu lhe contar uma experiência, não minha agora, mas uma mulher na Bíblia chamada Marta. Em João 11, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta vem receber Jesus. Lembra? E o que ela fala com Jesus? Ela repreende a Jesus. Mas porque era muito amiga de Jesus, ela tinha direito de repreender. Ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade isso, amados? É verdade. É verdade. Ela sabia disso. Mas eu pergunto, essa coisa que ela sabia mudou o coração dela? Jesus fala assim, Marta, ele há de ressuscitar. Ela fala, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ou seja, tem coisas, amados, que nós sabemos que não trazem paz ao nosso coração no presente. Porque são coisas que nós sabemos aqui, ó, e não sabemos aqui. As coisas de Deus, para ter valor, as coisas de Deus, para ter o poder de mudar a nossa vida, tem que descer da cabeça para o coração. Porque aqui, as coisas de Deus nos matam, mas aqui nos dá vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra de Deus é o nosso coração. Meu amado irmão, não ande ansioso por coisa alguma. Nós estamos vivendo numa época de ansiedade. Agora, uma coisa que traz profunda ansiedade no nosso coração é não saber quem somos e não saber o que devemos fazer. Próspera ociosidade. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o que diz ali? Ali fala do que nós somos e o que Deus nos mandou fazer. Vocês se lembram mais? O que nós somos e o porquê somos. Se você quiser saber qual a vontade de Deus, eu aconselho que você lê esse texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois. Querido, se você quiser descobrir a sua identidade, você só pode descobri-la em Deus. A nossa identidade está no Senhor. É Deus quem revela a nós o que nós somos. É Deus quem lança luz nas nossas trevas. É Ele que firma a nossa identidade. É Ele que firma aquilo que nós somos. E nesse texto, o texto não fala assim, vocês são como isso. Não, ele diz, vocês são. E a primeira coisa que ele diz é o quê?
Vós sois geração eleita. Nós fomos um povo gerado no Senhor. Amém, amados? E Deus tem cuidado com a sua obra. E que obra é essa? Nós somos a obra de Deus, amados. Nós somos a obra-prima de Deus. E além do mais, nós somos chamados de geração eleita. Ou seja, antes da fundação do tempo, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Você é um eleito. Por favor, não vamos discutir agora a predestinação. Em outro dia podemos discutir. Mas esse texto diz, vocês são geração eleita. O que mais diz aí, queridos? Sacerdócio real. Ele começa a definir o que somos e também começa a definir o nosso papel. Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote traz Deus aos homens e leva os homens a Deus. Esse é o seu trabalho. Essa é a sua profissão. Eu gosto da música do Lobos, que diz: aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque quem no arado pôs a mão tem serviço certo e perto, tem serviço e profissão. Nós temos serviço e temos profissão. Somos sacerdócio real. O que mais que ele diz? Somos nação santa. Você é a nação santa. Nós não somos uma nação santa, nós somos a nação santa. Nós, no caso, somos uma nação santa posta aqui no Brasil para ganhar os brasileiros. Mas nós somos a nação de Deus com objetivo aqui nessa terra. A profissão que Deus lhe deu é para, através dela, você levar o reino de Deus para as pessoas. Amém? Amém. Você não está trabalhando onde você está, você não está estudando onde você está estudando, simplesmente pelo estudo. Você está ali porque Deus ama as pessoas naquele lugar. Amém. Eu já falei disso para vocês umas 2 ou 3 vezes. E vou continuar falando enquanto vocês me convidarem. Eu vou continuar falando. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem advogado aqui, não? Não tem? Tem, mas não tem. Tem uma irmã que é advogada, eu não me lembro dela. É Conceição. Vocês podem me dizer o que significa apropriação indébita? O que é apropriação indébita? Sinônimo de roubar. Você está tomando posse de algo que não é seu. Bom, de quem é você? De quem é você? Ele fez você? E ele salvou você? Ele comprou você? Você tem direito de fazer a sua vida o que você acha que deve fazer? Não. Seria apropriação indébita, é crime. O maior ato de justiça que alguém pode fazer é se devolver para Deus. Deus, eu estou aqui me devolvendo para o Senhor, me perdoa, porque até aqui eu fiz os planos, mas não, eu não sou meu, eu sou do Senhor. Agora o Senhor fala e eu obedeço. Algum amém por aí, não? Amém. De quem somos? Propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que perguntar mais ao Senhor: Senhor, qual a tua vontade para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Nós nos acostumamos com uma religiosidade assim muito, no mínimo, interessante. A gente entra no carro, com as crianças no carro, com as malas no carro, fala: Deus abençoa a minha viagem. Deus falou: mas você perguntou se eu quero que você viaje? Aí acontece um acidente, fala: mas eu orei. Parece que a oração é benzimento, né? Você põe uma ferradura, uma raminha de arruda, é o mesmo efeito dessa oração. É o mesmo efeito. A oração, amados, não abençoa se Deus não estiver atrás mandando você fazer. Amém? Você pode orar 2 dias seguidos. Se Deus não mandou você fazer aquilo, Deus não estará comprometido com você. Ele não se compromete com aquilo que Ele não mandou você fazer. Pega Êxodo 39 e Êxodo 40, que é uma história fantástica da construção do tabernáculo. E ali 18 vezes aparece a expressão como Deus ordenara a Moisés. Olha, queridos, Deus foi tão zeloso para realizar, para fazer aquela obra que se acabou, que se perdeu, quanto mais a nossa vida. Quanto zelo nós precisamos ter com relação à nossa vida. No final do capítulo 39 de Êxodo, diz assim: então Moisés abençoou. Por quê? Porque as coisas foram feitas conforme ele havia visto no monte.
No final do capítulo 40 diz, então a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por quê? Porque foi feito conforme Deus havia mandado. Se nós queremos a bênção de Deus, se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos parar de mandar na nossa vida e fazer as coisas conforme Deus tem ordenado. Amém, amados? Amém. Queridos, não é por causa do inferno, não é isso. É porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para nós. Deus não fica mais Deus se nós obedecermos a Ele. Você sabia, não? Se obedecer, Ele vai ser mais Deus. Ele continua do mesmo tamanho. Se nós obedecermos, como diz Jó, para o nosso bem obedecemos. Se nós pecamos, para o nosso mal pecamos. Mas Deus continua do mesmo tamanho. E a lei de Deus é boa, é santa. E foi criada para nós. A lei de Deus é por nossa causa, para o nosso bem. Amém? Amém. A outra parte do texto, 1 Pedro capítulo 2, o que é que diz? Então ele começa falando que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí ele dá o objetivo. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse texto está a nossa identidade e o nosso serviço. Esse texto resume toda a nossa vida, o que nós somos e o que nós devemos fazer. Nós somos chamados para anunciar as virtudes de Deus àqueles que não conhecem. Falar da obra de Deus é uma coisa, falar da virtude de Deus é outra. Um bêbado, um homem qualquer, pode falar o que Deus faz. Às vezes a gente vai pregar para alguém na rua e fala assim, não, eu também sou filho de crente, e Deus já fez isso na vida da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Falar da obra de Deus, muitos sabem falar, mas falar das virtudes de Deus, só pode falar quem vive com Ele. Porque virtude é parte do caráter, são características da pessoa. E Deus nos chamou para anunciarmos as virtudes do Senhor. Amém? Você pode falar de alguma virtude de Deus que Ele impressiona? Virtude, parte do caráter de Deus. Você pode falar de alguma? Fala para mim. Amor, fidelidade, misericórdia. Hã? Eu creio que vocês estão falando isso porque vocês tiveram alguma experiência nesse sentido. Sim. E por isso vocês podem falar. Por isso vocês podem dizer, Deus foi fiel comigo. Deus foi misericordioso comigo. Amém, queridos? O livro de Cantares tem um momento que a noiva diz assim, o meu amado é alvo e rosado. Ela descreve o amado. Isso faz com que as pessoas dizem, nós também queremos conhecer o amado. Quando você começar a falar das virtudes de Deus, você vai despertar no coração das pessoas o desejo de conhecer ao seu Deus, ao seu Senhor. Amém? Amém? Mas nós precisamos passar por um processo de nos desligar das preocupações dessa vida, usando as coisas desse mundo como se não usássemos, vivendo aqui como se não vivêssemos, usando as coisas como passageiros que somos. Eu gosto de um texto em Hebreus que diz que Abraão morou em tendas com Isaac e Jacó. Lembra? Morou em tendas. Aí minha perguntinha para vocês, e a última pergunta, tá? Você mora em casa ou em tenda? Morar em tenda fala de disponibilidade, fala de desapego, fala de prontidão. Porque uma tenda você desarma a qualquer hora, mas uma casa não. Em tenda você não põe quadrinho na parede, né? Tenda é um negócio que você desarruma na hora. Deus fala, sai daqui e vai para lá, você está pronto. Você mora em tenda ou em casa? Eu estou perguntando em termos de coração. Porque você pode morar num palacete, mas no seu coração você mora em tenda. Tem um povo em Campinas, que eu trabalhei com ele um tempo, que eram os ciganos. Tem um bairro em Campinas, perto do Taquaral, que é só de ciganos. É um negócio muito engraçado. Casas deles são fantásticas. Mármore para tudo quanto é lado, peças douradas, tudo que é lugar. Mas no fundo do quintal tem uma tenda. Eles passam a maior parte do tempo lá na tenda. É uma questão cultural, eles gostam de viver na tenda. Agora a casa é para ostentar, para mostrar para as pessoas que eles são ricos. Ou seja, você pode morar em qualquer casa, mas no seu coração, more em tendas. Seja uma pessoa disponível.
Seja uma pessoa que Deus pode mover você qualquer hora para onde Ele quiser. Você pensou se nessa noite aqui acontece conosco o que aconteceu em Atos 13? Deus fala assim, prepara fulano e fulano para algo que tem mandado. Estamos prontos para isso, amado? Estamos prontos para isso? Nós estamos pedindo para Deus restaurar a igreja, né? Restauração de igreja fala de uma igreja móvel, de uma igreja que está disposta na mão de Deus para o que Ele quer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos faça ter uma visão correta das coisas dessa vida. E nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. Amém? Amém? Peço a vocês encarecidamente, chegando em casa, façam uma listinha de promessas. Isso faz muito bem. E leia a cada 8 horas. 4 horas é melhor, né? Leia a cada 4 horas. Isso vai fazer bem. É cura para os seus ossos. É saúde. A palavra de Deus é saúde para nós. Trarei a memória. Lamentações 3:21. Vou trazer à memória tudo que me pode dar esperança. E as promessas de Deus é a âncora da nossa alma, posta no lugar santo. Amém? Você pode curvar sua cabeça e falar com Deus? Eu não sei o que é que você vai falar com Deus, mas fala com o Senhor. Responde a Deus. Senhor, com todo o meu coração, eu quero agradecer a Ti pela expectativa que o Senhor tem na Tua igreja, no Teu povo e em cada um de nós. Quero agradecer a Ti, Senhor Deus, porque um dia o Senhor escreveu a história de cada um de nós. E ainda que a carne, o mundo, Satanás, tente nos afastar da história que o Senhor escreveu, o Senhor continua insistindo conosco, nos mantendo firme nos Teus santos planos ao nosso respeito. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós queremos nos lançar nas Tuas mãos. Queremos ser, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito, movidos pelo vento do Teu Santo Espírito. Nesses dias, Pai, de tanta incerteza, nesses dias, Pai, tão confusos, nós queremos ser pessoas ancoradas em Ti. Queremos ser pessoas, Pai, cujo coração, Senhor Deus, está amarrado no Senhor, fixo no Senhor. Toma essa congregação nas Tuas mãos, Pai. Usa este povo, Senhor Deus, para que Botucatu, a região, possa conhecer as Tuas virtudes. Amém. E cada um de nós aqui, Pai, possa ser um anunciador das virtudes. Amém. Falar de como o Senhor é bom, de como o Senhor é misericordioso, de como o Senhor é longânimo, compassivo, como o Senhor é justo e reto, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor ainda tem esperança em operar na nossa vida, até fazer de nós segundo aquilo que o Senhor sonhou com cada um, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque os Teus planos não podem ser frustrados. O Senhor operou, o Senhor já determinou que a nossa vida seja parecida com a do Senhor, que nós somos sacerdotes, o Senhor já determinou isso. E nós queremos viver, Senhor Deus, coerentemente com aquilo que o Senhor falou que somos. Ajuda-nos, dá-nos graça a cada dia e completa a Tua obra em nós. Aperfeiçoa a Tua obra em nós. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado.